Estamos iniciando mais um quadro do programa Papo Leve. E hoje vamos trazer um tema interessantíssimo, falar sobre o Mounjaro, a Tirzepatide, enfim, as drogas regulamentadas para o tratamento da obesidade para o emagrecimento. Eu sou o Dr. William Campinho, dedico já minha carreira médica há mais de 15 anos para o tratamento da obesidade. E hoje tenho aqui um convidado mais do que especial, o senhor Marcos Lima, presidente da Câmara de Vereadores, que está representando os órgãos públicos dentro deste tema tão relevante. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos nessa tarde e bater esse papo, tratar sobre esse assunto tão importante que é a saúde pública aqui em Feira de Santana e, por que não falar do Brasil? E eu quero iniciar falando para vocês da revolução que as medicações do emagrecimento, em especial a Tirzepatide, vem trazendo para a medicina. Quem pensa que essas medicações são úteis apenas para o emagrecimento, eu digo a vocês que o emagrecimento é apenas a ponta do iceberg de tudo que essas medicações podem nos oferecer. Por exemplo, dentro da cardiologia, os estudos já demonstram que a Tirzepatide, que é a molécula do Mounjaro, ela é capaz de reduzir todas as causas de morte e mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares. Os pacientes que têm doença renal crônica, a progressão dessas doenças também tem um desfecho totalmente favorável com a utilização dessa molécula que é magnífica. E nós temos aí também uma coisa que é muito comum, a gordura no fígado chamada esteatose hepática. Por exemplo, até então não existia nenhuma medicação que, após o processo de fibrose, que é uma evolução já mais tardia do quadro de esteatose hepática, que fosse capaz de reverter. E hoje nós temos a Tirzepatide com essa propriedade que ela não só ajuda a reduzir a gordura no fígado, como mesmo aquele fígado que já tem um quadro de fibrose, o paciente consegue regredir esse quadro de fibrose. E temos também aí as doenças ginecológicas, demonstrando, até saiu recente aí, um apelido muito carinhoso, mas que explica também, que é chamado bebê Ozempic e bebê Mounjaro, porque dentro da ginecologia começou a perceber que as pacientes que utilizam esta medicação melhoram a sua fertilidade. E as pessoas podem pensar, claro, porque se o paciente emagrece, aumenta a sua fertilidade, porque a gente sabe que a obesidade em si, por si só, já reduz a fertilidade feminina em até 26%, que é um número muito expressivo e considerável. Mas os estudos demonstram que essa molécula é tão fantástica que não é apenas pelo processo de emagrecimento que ela consegue fazer com que amplie, com que aumente a fertilidade das mulheres, mas é também porque ela tem uma ação direta nos ovários das mulheres, melhorando a qualidade desses óvulos, melhorando, ajudando a regular toda a produção hormonal da mulher e desta forma ela se torna mais fértil. Mas, gente, eu preciso trazer aqui o motivo que vocês devem estar se perguntando: por que convidar o presidente da Câmara de Vereadores para falar sobre Mounjaro? É exatamente agora que vocês vão entender o porquê desse convite tão importante. A explosão da comercialização de medicações de forma ilegal. Isso tem uma grande implicação para a saúde pública, porque são medicações falsificadas, medicações que nós não temos uma rastreabilidade sanitária. E nós vimos aí recente 2 casos importantíssimos de óbito. Um nos Estados Unidos, uma americana, chegou aí a óbito por utilizar uma medicação, por utilizar especificamente a Tirzepatide sem procedência sanitária. E aqui no Brasil não foi diferente. Uma paciente também acabou indo a óbito, paciente de 37 anos de idade, ou seja, quanta vida tinha pela frente, mas na corrida pelo emagrecimento de forma totalmente desordenada, sem acompanhamento médico e sem procurar uma farmácia ou uma clínica para ter acesso de uma forma totalmente adequada e segura dessas medicações, acabou buscando o barato e o barato saiu caro, custou
a própria vida dela. E não são apenas dois casos isolados, gente. Nós temos aí até famosos, como por exemplo, o assessor de Anitta, a cantora Anitta, foi parar na UTI com um quadro gravíssimo de pancreatite, que graças a Deus teve um bom desfecho e acabou, sim, ficando bem para a felicidade dele e de toda a população e dos seus fãs que também te acompanham. Mas eu quero perguntar agora ao senhor Marcos Lima como que ele vê essa explosão de oferta totalmente desordenada, indiscriminada nas redes sociais do Monjaro, da Tizé Partide. Como é que você tem visto isso, Marcos? Olha, eu tenho visto com grande preocupação, né? Já que as redes sociais, a internet, né, as pessoas que postam ali, as pessoas que estão ali, não tem nenhum tipo de credibilidade, às vezes, para poder representar um medicamento tão importante que precisa, as pessoas estão utilizando, é importante, mas que tem que ter realmente o cuidado para que venha de uma forma legal. Feira de Santana tem uma particularidade muito importante. É o maior entroncamento do Norte e Nordeste. As coisas para chegar em Feira de Santana é muito mais fácil de chegar do que em outras cidades, né? Então, quando chega aqui em Feira de Santana de uma forma clandestina, de uma forma que vem de meios, né, ilícito, sem passar pela vigilância sanitária, sem passar pelos órgãos competentes, isso nos deixa muito preocupados. Então, nós temos essa preocupação, tanto através das redes sociais, como também a própria cidade de Feira de Santana, que acaba chegando aqui também sendo distribuída para outros municípios vizinhos aqui de Feira de Santana. Então, inclusive, tem até uma máxima que o pessoal fala muito, que tudo acontece primeiro em feira. Verdade. E um exemplo disso, estamos falando aqui da Tizé Partide, mas, por exemplo, a Retratutide, que é uma medicação que está vindo aí, que promete entregar um resultado muito superior ao Monjaro, mas só, gente, essa medicação ainda está em fase 3 de estudo. O que é isso, fase 3 de estudo? Olha, gente, uma medicação para ser liberada para o uso em humanos tem que passar por várias etapas, vários estudos para que possa ser validado, ver se realmente é seguro para daí liberar. E essa medicação ainda não concluiu todas as etapas, ainda está em fase de estudo. Então não pode, não é seguro utilizar em humanos. É uma droga, sim, que promete entregar resultados fantásticos. Mas e aí? Vale a pena colocar sua vida em risco? Outra coisa importante que o presidente Marcos trouxe para a gente é que a sensação de que a internet é uma terra sem lei, é terra de ninguém. E nós sabemos que isso não é verdade. Gente, o que você posta, o que você fala nas redes sociais, nós temos a liberdade de expressão. Ou seja, nós somos, isso é até bíblico, nós temos a liberdade de escolha, mas a gente não foge jamais às consequências, porque tudo que está dito ali em rede social que você posta é uma prova contra você. Então, assim, será que você sustenta o que você diz na rede social? Será que você tem condições de se orgulhar do que você posta nas redes sociais? Então, esse sentimento de que as redes sociais é terra de ninguém, isso é um falso sentimento, porque juridicamente você responde pela prova que você mesmo produziu contra você ali. E então, diante dessa explosão, por que eu convidei o presidente Marcos? Porque assim, eu, até enquanto cidadão, a gente estava tendo um bate-papo um pouquinho antes, eu gostaria de entender como que os meios públicos, autoridades sanitárias, as autoridades governamentais, como que agir, como é que vocês nos protegem? Existe um canal de denúncia? Como é que o poder público nos ampara no que diz respeito a isso, Marcos? Bom, doutor, a Câmara Municipal de Feira de Santana, ela tem vários órgãos e departamentos. Nós temos, dentro da estrutura da Câmara Municipal, nós temos as comissões permanentes. Essas comissões são comissões de saúde, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Direitos e Reparação da Mulher. Então tem várias comissões que, quando chega alguma denúncia, através da nossa ouvidoria, e nós temos uma ouvidoria ativa na Câmara Municipal, que tem um número de WhatsApp, que tem que tem um e-mail para denúncia, e importante, vai estar aqui o e-mail e também o WhatsApp da ouvidoria da Câmara Municipal. E chegando até a ouvidoria, é encaminhado para esses setores da Câmara, que são as comissões. Por exemplo, no caso da saúde pública,
se tiver sendo vendido um medicamento sem passar pela vigilância sanitária, sem passar pela Anvisa, e chegando a denúncia até a Câmara Municipal, nós pegaremos essa denúncia, mesmo que seja anônima, não é preciso a pessoa se identificar, nós encaminharemos para a comissão permanente, que entrará em contato com a vigilância sanitária e com os outros órgãos também, com o apoio do Ministério Público. O PROCON de Feira de Santana também atua muito através da Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal tem esse departamento que vai sim fiscalizar e muitas das vezes vai até no local verificar de perto se realmente está sendo aquela denúncia tem veracidade, que possamos coibir qualquer tipo de situação que venha prejudicar a saúde pública da nossa população de Feira de Santana. E uma coisa que o presidente Marcos trouxe que é muito importante, gente, a denúncia anônima. Então, assim, se você não se sente à vontade de se expor, tá? Então você pode sim fazer a denúncia anônima, tanto via WhatsApp, como também por e-mail. Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Vou pedir até que deixe durante toda a entrevista aqui na tela o número de WhatsApp e o e-mail da ouvidoria para que vocês possam fazer a denúncia. Marcos, uma coisa, um sentimento que talvez seja comum na população é que essas denúncias, ao serem realizadas, como é que a pessoa que fez a denúncia, ela consegue ter uma resposta? Porque senão pode ficar aquele sentimento de que eu faço a denúncia, mas não dá em nada. A pessoa consegue acompanhar o andamento dessa denúncia? Sem sombra de dúvida. Nós da Câmara Municipal de Feira de Santana temos dado resposta a todas as denúncias, mesmo que seja anônima. Nós recepcionamos essa denúncia, é encaminhada para o setor, nós temos um ouvidor, onde tem toda uma equipe que trabalha em torno daquela denúncia, e nós encaminhamos essa denúncia para os órgãos competentes, às vezes até diretamente para o próprio prefeito. Se for na área da saúde, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Ministério Público, e toda a resposta que nós temos, já que eles são obrigados a nos responder, nós damos a resposta àquela população, àquela pessoa, àquele cidadão que entrou em contato conosco. Então não fica sem resposta. E no caso, então vamos lá, foi feita a denúncia, as comissões vão fazer a averiguação dessa denúncia. Uma vez confirmada essa denúncia, os responsáveis, tá? Qual o tipo, eu não sei se você tem essa resposta agora, tá? Mas assim, qual o tipo de responsabilização? Existe uma responsabilidade criminal? Sim, é o que acontece. A ouvidoria ela faz essa intermediação junto aos órgãos competentes. Se for uma denúncia na área da saúde, nós encaminhamos essa denúncia para a Secretaria de Saúde, que encaminhará para os seus órgãos competentes. E nós ficamos aguardando a resposta deles. Caso eles não dão a resposta hábil, nós iremos cobrar deles e responderemos às pessoas que nos foi solicitado. Se for algo que precisa ser encaminhado para o Ministério Público, nós temos a Procuradoria da Câmara, que tem uma equipe de advogados, que entrará também com um processo crime contra aquela situação, já que foi constatado a veracidade daquela denúncia. Então é todo feito um processo administrativo, um processo junto aos demais órgãos competentes. Então, gente, o alerta que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: essas medicações, na verdade, elas são fantásticas, mas são drogas, medicações controladas que precisam, é por isso que necessitam de prescrição médica, acompanhamento médico, e só podem ser comercializadas em farmácias e instituições que tenham sim a liberação, tá? Tanto desde o seu CNAE como também a liberação sanitária, para que isso possa ser comercializado. E uma coisa que é muito importante, gente, a responsabilidade criminal não é apenas de quem vende, de quem repassa. Quem compra também, isso é receptação de droga controlada, de medicamentos controlados. E quando isso vem de forma ilícita, quando você age como receptador, tá? Você acaba fazendo parte dessa malha e você pode responder, inclusive, junto ao Ministério Público. Então é importante que a população, que eles podem pensar que, se eu estou comprando, se fizer mal é só a mim. Não. Você está perpetuando um crime e você responde junto a essa malha criminal, claro que cada um de forma equalizada dentro da sua responsabilidade e das suas ações.
Eu, enquanto cidadão, estou surpreendido positivamente por saber que nós temos essa ouvidoria tão ativa, essa comissão ativa que averigua e que sim, há toda uma transparência, porque a pessoa, a população, ao fazer a denúncia, ela consegue acompanhar. Então, aquele sentimento de que não dá em nada, isso não é verdade. O primeiro passo é a denúncia, faça a sua parte enquanto cidadão. Doutor, eu quero agradecer a oportunidade e dizer para a população feirense, a população que está nos assistindo, que a preocupação da Câmara Municipal nesse projeto, nesse tema tão importante é a saúde pública. Nós temos o dever, a responsabilidade de cuidar das pessoas e temos que ter o máximo de cuidado para que esses medicamentos, que é fantástico, que é muito bom, que chega para poder revolucionar a vida das pessoas e cuidar das pessoas, eu acho que é muito importante. Então, a nossa preocupação é de que forma chega até as pessoas. Será se essas pessoas que compram sem orientação médica, sem ter a compra realizada no estabelecimento credenciado, será se realmente aquele medicamento que a pessoa está usando é verdadeiro, é aquele medicamento mesmo, não estão sendo enganadas, já que é um medicamento que tem um custo, né, até elevado, já baixou bastante, mas tem um custo elevado para muitas pessoas. Então nós temos como poder público, como Câmara Municipal, como vereador dessa cidade e representante do povo de Feira de Santana, essa preocupação. E por isso estamos aqui justamente para poder alertar que as pessoas tenham o máximo de cuidado, tenham o máximo de controle, de estar tomando um medicamento que pode lhe trazer problemas também de saúde, se não vier da forma legalizada. Nós, como falamos aqui no início, Feira de Santana é o maior entroncamento do Norte e Nordeste, chega muita coisa de Feira de Santana com muita facilidade, e esses medicamentos que chegam em Feira de Santana, de onde está vindo, por onde está sendo produzido, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo passadas para trás, né? Já estão comprando, às vezes, um pouco mais barato. Então, assim, nós temos esse cuidado como poder público. Então, por isso, nós viemos aqui conversar com o senhor, preocupado justamente com a saúde pública. As pessoas precisam se cuidar, as pessoas precisam ter esse medicamento, porque está revolucionando, está cuidando da saúde das pessoas, mas com profissionais que realmente conheçam e que possam fazer o acompanhamento. Então, essa é a preocupação principal nossa como vereador de Feira de Santana, como vereador aqui da cidade e como representante do povo. Então, gente, esse foi o Papo Leve de hoje com um tema de grande relevância. Se você quer ter acesso a toda a entrevista na íntegra, nos acompanhe em nosso canal do YouTube. Aproveite e já ative o sininho para que você não perca nenhuma entrevista, nenhum conteúdo de grande relevância para você. E vai lá no blog, porque o presidente Marcos Lima vai deixar lá todo um trabalho, todo um artigo esclarecendo melhor a população, e inclusive vai estar no blog também o e-mail e o número da ouvidoria para que você possa fazer a sua denúncia e acompanhar o resultado.